Nós vamos sem filtro, sem maquiagem, sem batom e com esse cenário básico. Vou começar pedindo, acho, né, desculpas por ter ficado sem fazer vídeos por um tempinho, mas eu passei por alguns problemas pessoais, meio que ainda estou passando, mas já tô melhor, um pouco melhor, então vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouquinho sem roteiro, porque não ando com a cabeça muito boa. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque, enfim, tô tentando fazer algum conteúdo aí pra vocês e espero que vocês gostem. Esse vídeo aqui nasceu das ideias de um grupo de escritores que eu faço parte. Então, se vocês quiserem também deixarem aí as suas ideias para novos vídeos, deixem aí nos comentários que eu vou adorar ouvir. Então é isso, vamos começar o vídeo. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho de como eu torno a escrita uma rotina diária. E aí vamos eu novamente com mais uma história que não é da carochinha, que é minha própria experiência. Talvez ajude vocês, talvez não. É muito pessoal isso, às vezes algumas pessoas trabalham de forma diferente. Eu já vi vários autores que trabalham de várias formas diferentes. Então, vou dar aqui o meu depoimento pessoal com base aí em muitas coisas que eu já ouvi. Eu comecei a escrever com 12 anos, já disse isso aqui algumas vezes, e a escrita para mim, naquele primeiro momento, era uma coisa de inspiração. Toda vez que vinha uma ideia ou que vinha uma cena ou alguma coisa do gênero, eu sentava e eu escrevia. E aí eu conseguia fazer 3, 4, 10 páginas, 20 páginas em um dia e ficava sem escrever aí durante 1, 2, 3, 4 meses, enquanto a bendita da inspiração não vinha. Fato é que eu fui terminar a minha primeira história nesse esquema no dia de São Nunca. Eu nunca terminei uma história, porque eu sentava para escrever quando eu estava inspirada. E vamos combinar que nem sempre a dona musa inspiração senta junto com você na hora de escrever. E isso é um grande problema para vários escritores. Então, depois, enfim, de entrar na faculdade de letras, de ouvir várias coisas, de aprender sobre alguns escritores, eu fui tentar me profissionalizar como uma escritora. E, coincidência ou não, surgiu uma oportunidade maravilhosa, perfeita, enfim, que parecia ter caído do céu para eu publicar o meu livro de forma gratuita. Então, parecia lindo, maravilhoso, bom demais para ser verdade. De fato era, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa história dessa editora linda, maravilhosa, perfeita, que não era nada disso, vou deixar aqui o link com a história completa nos comentários, tudo bem? Não estamos falando disso hoje, mas enfim. Surgiu essa oportunidade e eu queria muito, mas muito assim, do fundo do meu coração, publicar um livro. Era o meu grande sonho, então eu fui atrás de fazer isso dar certo. Li várias coisas sobre escrita, alguns artigos, vi vídeos. Na época eu não era tão inteirada em podcasts, enfim, mas eu fui atrás do meu jeito, tentar me profissionalizar e tentar me tornar melhor, ser uma escritora mesmo, de verdade, do fundinho do meu coração. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava finalizar uma história, que era o que a dita editora pedia. Só que eu não tinha nenhuma história finalizada. Nenhuma história estava pronta para que eu pudesse mandar e pudesse tentar, que era para mim a chance de ouro da minha vida. Então, o que eu fiz? O que eu deveria ter feito desde o começo, porque não existe fórmula mágica, pequenos gafanhotos. Vocês têm que sentar e escrever. Não existe uma outra maneira de fazer isso. Senta e escreve. Fim de papo, sem discussão. Ah, mas eu não estou inspirado.
mas tal coisa me distrai. Mas vamos chegar nesse ponto. Chegamos lá daqui a pouquinho. Coloquei na minha cabeça que eu ia, enfim, finalizar um livro. Então, eu tinha um certo horário ali que eu poderia escrever e eu dediquei todos os meus dias, todos os horários livres que eu tinha para sentar o meu bumbumzinho na cadeira e escrever. Não é bem na cadeira que eu escrevo, geralmente na cama, mas vocês entenderam. E escrevi todos os dias até eu finalizar esse livro. Resumo da história. A história ficou perfeita? Não. A história ficou maravilhosa? Não. Eu virei um best-seller famosa? Como vocês podem ver, não para todas essas perguntas. Mas eu finalizei a história, o que é muito importante aqui, pequenos gafanhotos. Enviei este livrinho terminado para a dita editora e fui aprovada e publiquei, enfim. Mas como eu disse, essa história vai estar em outro vídeo. Vou deixar linkado aqui para vocês verem. Desde este dia que eu finalizei essa história, cerca de 3, 4 meses, uma história de umas 300 páginas aproximadamente, eu entendi que eu conseguia finalizar um livro. Eu entendi que eu era capaz de finalizar um livro, porque eu só começava e eu nunca terminava. E eu vejo que esse é o problema de vários, mas vários autores. Começam 500 projetos e não terminam nenhum. Então vamos lá. Passo 1, pequeno gafanhoto. Escolha um projeto. Ah, mas um projeto de início. Calma. Um projeto no qual você vai pesquisar, no qual você vai planejar, no qual você vai rascunhar um esqueleto, talvez, usar teorias de escrita. Temos várias aí, inclusive algumas que eu deixei aqui no canal. Também deixarei aí linkada na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Enfim, como você vai planejar a história, aí podemos conversar em um outro vídeo. Mas basicamente eu digo, escolha um único projeto para trabalhar. Porque se você tentar trabalhar... em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma dessas coisas direito. E eu falo isso por experiência própria. Eu também tenho 1 milhão de ideias, 1 milhão de projetos, 1 milhão de coisas e todo dia aparece uma ideia nova. Talvez não todo dia, mas vira e mexe aparece uma ideia nova. E eu devo ter aproximadamente de 20 a 30 histórias em projetinhos, em roteirinho, que um dia, quando Deus abençoar, eu vou escrever. Então, escolha um projeto, foca em uma coisa de cada vez. Depois que você já tiver acostumado com uma rotina, que você já tiver pegado o jeito de tudo isso que eu tô explicando para você, aí sim, você pode sentar e fazer 2 projetos, talvez 3, não seja também querer fazer 500 coisas que você não vai conseguir, tá? Então, talvez 2, talvez 3, mas vamos começar. Um projeto. Começa com um projeto, amanhã depois, se você já se sentir pronto para fazer isso, você escreve 2, 3, quantos projetos você achar que consegue. Mas começa com um só. Foco. Segundo, senta o seu bumbum para escrever. Pode parecer ridículo, mas é a pura verdade. O que você precisa fazer para escrever? Sentar e escrever. Não tem segredo, gente. Senta e escreve. Estipula um horário do seu dia para escrever. 1 hora, 2 horas, meia hora, 200 palavras, 300 palavras. Coloca uma meta. E quando você alcançar a meta, você dobra a meta. Não vamos colocar a meta. Vamos alcançar a meta e quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Mentira. Coloca uma meta, 200 palavras, 300 palavras, 400 palavras, não sei. Coloca uma meta e cumpra essa meta diariamente. Quando você sentir que essa sua meta tá tranquila, começa com pouco, 30 minutos por dia, vamos colocar assim.
Começa com um pouquinho, começa com 30 minutos por dia. Quando você achar que tá legal, depois de 2, 3 semanas, um mês, que você tá naquela meta e você tá ali sossegado, você consegue sentar ali e ficar focado durante meia hora, aumenta para 40 minutos. Depois aumenta para 50. Depois aumenta para 1 hora. Depois aumenta para 2. E enquanto tiver ok, enquanto tiver e dentro da sua rotina diária, porque, enfim, algumas pessoas trabalham em outras coisas, tem outros projetos, tem, enfim, N coisas da vida para serem feitas. Enquanto tiver dentro da sua rotina e tiver ok para você, vai aumentando aos pouquinhos, até você se acostumar e aquilo ser alguma coisa que não te atrapalha. A minha meta diária hoje é de 1h30 a 2 horas e pra mim é tranquilo, eu não tenho problema em fazer isso. Pra mim tá de boa e super ok. A terceira, talvez terceira dica, escolha alguma coisa que te deixa focado. O que me deixa focado? Fone de ouvido, playlist de acordo com a história. Eu monto uma playlist para cada história. Então essas músicas, elas me inspiram a escrever. Inclusive eu ouço algumas músicas ao longo do dia para me inspirar com as ideias que eu vou ter que escrever mais tarde. Funciona para mim, talvez funcione para você. Pode pegar aí como uma quarta dica. Tente, mesmo que você não esteja como eu poderia dizer, mesmo que você não esteja naquele momento exato focado na sua história, ainda assim esteja focado na sua história. Ao longo do dia, eu tento me focar na última coisa que eu escrevi e pensar no que eu posso fazer a seguir. Faça um roteiro com pontos-chave da sua história e vira e mexe, pega lá esse roteirinho e vai vendo esses pontos-chaves aonde você pode encaixar e as cenas que você pode linkar ou não, tirar, colocar, acrescentar, enfim. Tente ao máximo estar focado. Quando você estiver escrevendo, esteja escrevendo. Não vá, ver uma série enquanto você escreve, não vá tentar fazer uma outra coisa que isso pode acabar te prejudicando. Jéssica, você faz isso? Sim, eu vejo séries enquanto eu estou escrevendo, mas eu já criei uma rotina para mim. Eu já faço isso há quase 3 anos. Então, eu já tô acostumada, eu consigo colocar uma coisa meio nada a ver lá pra rodar, uma série que eu já vi 500 vezes, ou um filme que eu já vi 500 vezes, e ainda assim conseguir escrever. Mas você que tá tentando focar, você que tá tentando começar a ter uma rotina de escrita, procura alguma coisa que vai te deixar focado. A música pode te atrapalhar, então tira a música, só escreve. No começo eu só escrevia, depois eu adicionei as músicas e hoje em dia eu escrevo até vendo uma série de fundo, porque eu tenho um certo problema com silêncio absoluto. Então isso é uma coisa minha, você também tem que ver aquilo que funciona pra você. E última dica tente buscar coisas que te ajudam a se inspirar. Séries, filmes. Ah, mas isso tem a ver com a rotina de escrita? Sim. Isso tem completamente a ver com a rotina de escrita. Tá difícil o barulho hoje. Porque se você senta na hora de escrever e você não sabe absolutamente nada do que você vai escrever, é um pouco complicado, né? Então tente pegar coisas que possam te inspirar, que nem eu disse. Escute músicas ao longo do dia que vão te inspirar a escrever à noite, ou ao horário que você tiver, enfim, colocado para você escrever. Tente pensar na última cena que você escreveu ou na história de uma forma geral. Releia os capítulos. Tem gente que odeia reler aquilo que escreveu. Eu, particularmente, já odiei mais. Hoje em dia, eu gosto mais de ler as coisas que eu escrevi. Então, releia aquilo que você escreveu e tente continuar dali, seguir a partir dali. Então é isso, essas são as minhas dicas, são coisas que me ajudam, são coisas que me fazem ficar focada, são coisas, enfim, que de alguma forma estão me ajudando a escrever ou já me ajudaram a escrever e que, enfim, para mim funciona. Eu fico, como eu disse, né, eu já tenho uma rotina mais certa, se bem que hoje em dia eu ando um pouquinho relapsa, mas é porque eu estou reescrevendo a história, então aí é outro esquema.
Mas basicamente essas são as minhas dicas para você criar uma rotina de escrita e para que você possa, enfim, conseguir sentar e escrever aí a sua história. Mas o mais importante de tudo é que você vá no seu ritmo. Eu já me acostumei com o meu ritmo, então eu fico aí 1 hora e pouco sentada e eu consigo escrever 1.000 palavras, 1.500, 2.000 palavras por dia. Como eu falei, comece com um pouquinho e vai aumentando até que aquilo seja tranquilo para você. O que eu acabei de falar é tranquilo para mim, mas enfim, a parte mais importante é você encontrar o seu ritmo e aquilo que funciona para você. Tente várias coisas, que alguma coisa dessas ideias, enfim, que você ouve por aí, vai valer muito a pena para você e você vai conseguir sentar e escrever. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para vocês deixarem um like, que me ajuda muito. Pedir para vocês se inscreverem e deixarem um comentário aí com os vídeos que gostariam de ver, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, se vocês têm os seus próprios, né, hábitos aí, sua rotina aí de escrita, deixem aí também que pode ajudar alguém, quem sabe. Então é isso, galerinha. Vou pedir também, quase esqueci, vou pedir também para vocês se inscreverem nas minhas redes sociais, me seguirem por lá, porque lá tem um conteúdo mais completo, eu dou mais dicas de escrita, eu falo mais sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu estou lendo, as séries que estão me inspirando no momento e os meus novos projetos. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!